Olá! Hoje a gente vai explorar um tema que parece meio maluco, né? Darwin e as doenças do espírito. É uma mistura de ciência com filosofia que nos faz pensar. Vamos juntos descobrir o que está por trás dessa ideia? E a grande pergunta que vai nos guiar é essa aqui. Será que uma teoria científica, uma ferramenta que a gente usa para entender o mundo, pode ficar doente? Claro que não é uma febre ou um resfriado. A ideia de uma doença do espírito, sabe? Um desequilíbrio na nossa forma de enxergar a realidade. Para a gente desembolar esse novelo, vamos seguir um mapinha. Primeiro, vamos imaginar o que seria uma receita para ver o mundo de um jeito saudável. Depois, vamos ver o que acontece quando essa receita desanda, seja por faltar ingredientes, por ter coisa demais, ou por uma briga entre a ideia e a coisa real. E no final, a gente vai entender como a teoria de Darwin acaba sendo um baita espelho de tudo isso. Então, vamos lá. Pensa que entender a realidade é que nem fazer um bolo. Se a gente tiver os ingredientes certos, na medida certa, o bolo sai perfeito. Fica uma visão de mundo clara, equilibrada. Mas se faltar alguma coisa, ou se a gente exagerar na dose, aí já viu, né? Começa o problema. Esse bolo perfeito, esse equilíbrio, a gente pode chamar de espírito saudável. É quando três partes fundamentais da nossa cabeça estão funcionando em harmonia. Quando isso acontece, a nossa compreensão do mundo fica sólida, fica clara. Mas, como a gente vai ver, esse equilíbrio é bem delicado. E que ingredientes são esses? Bom, primeiro, a grande ideia. Pensa que essa é a receita do bolo, o plano geral, o porquê de tudo. Depois vem a coisa real. Esse é o bolo já pronto, assado, a coisa concreta que a gente pode ver e tocar. E por último, os detalhes. São os ingredientes, a farinha, o ovo, o açúcar e o modo de preparo que ligam a receita ao bolo pronto. Certo. E o que acontece quando a nossa receita está faltando uma parte importante? É aí que aparecem as duas primeiras doenças. Elas nascem justamente porque falta um dos ingredientes principais. De um lado, tem a catolita. Imagina ter todos os ingredientes do bolo espalhados na mesa. Mas cadê a receita? Vira uma bagunça, um mundo que parece ser só um monte de coisa acontecendo por acaso. Do outro lado tem a todetita. Aqui é o contrário. A gente tem a receita do melhor bolo do mundo, uma ideia genial, mas não tem ingrediente nenhum para fazer. É a tristeza de uma ideia incrível que nunca vira realidade. Essa frase do biólogo Jacques Monod, nossa, ela pega em cheio o sentimento da catolita. Quando a grande ideia, a receita, some e o universo parece só um monte de acidentes, dá essa sensação de solidão, de ser um órfão no meio do nada. É a angústia de viver num mundo que parece não ter sentido. Agora, vamos para o terceiro ingrediente, os detalhes. Aqui o problema não é faltar, é errar na medida. O que acontece quando se coloca detalhe demais na receita? Ou quando a gente simplesmente se recusa a lidar com os detalhes do mundo real? A uretita é a doença do exagero. É como uma vontade criativa super impaciente que faz um bolo de 10 andares, cheio de coisa, mas que desmorona porque é demais. Já a oretita é o oposto. É o medo de se sujar de farinha. É a pessoa que fica só no mundo das ideias, na receita perfeita, no código limpo, bem longe da bagunça e da imperfeição da cozinha real. Para entender a Horetita, o exemplo dos dinossauros é ótimo. Eles eram a imagem da natureza exagerando, criando seres gigantescos, magníficos. Mas toda essa grandiosidade, esse excesso de detalhes, deixou eles frágeis. Quando o mundo mudou, eles não conseguiram se adaptar. Foi uma criação que acabou levando à própria destruição. E essa frase resume bem a ideia. A Horetita não é falta de criação. Muito pelo contrário. É uma criação intensa, uma gênese. Só que é uma gênese que dá errado pelo próprio exagero, pela impaciência de se manifestar no mundo de um jeito que dure. Chegamos no último par de doenças. Essas são mais espertas, mais civilizadas, talvez. Elas não nascem de uma falta, mas de uma escolha. É a decisão de gostar mais de uma parte da receita e simplesmente ignorar a outra. A acatolia é a doença de quem só liga para os fatos. A grande ideia, a receita, é vista como bobagem. O que importa é o dado, a medida, a precisão. Já a todetia é a doença do teórico puro. O que fascina aqui é o padrão, a lei, a beleza da receita. A bagunça da realidade, o bolo real com suas imperfeições, é só um detalhe chato. Olha só essa tabela, que legal! Ela mostra direitinho o mundo da acatologia, que foi o ambiente onde o Darwin cresceu.
A gente vê a mudança. A busca por verdade e sentido dá lugar à busca por precisão e pelo como as coisas funcionam. As espécies deixam de ser vistas como algo real e viram só nomes que a gente usa. No fim, o objetivo não é mais ter um sistema de crenças, e sim só colecionar fatos. E agora, a gente junta tudo. A grande sacada aqui é que a teoria de Darwin não é a causa dessas doenças. Pelo contrário, ela é como um espelho perfeito que reflete todas elas. É como se fosse o ponto de encontro onde essa crise da nossa percepção fica super clara. Olha só como tudo se encaixa na teoria de Darwin. Ela nasceu no mundo de acatolia, focada em fatos. Ela provoca na gente uma sensação de catolita, de um universo sem propósito. Ela mostra a oretita nos dinossauros, que eram magníficos, mas deram errado. E hoje em dia, ela pode virar a toadietia, quando a evolução vira um jogo abstrato no computador, ou a horetita, quando a vida é reduzida a um simples código genético. E aqui vem o soco no estômago. O objetivo disso tudo não é curar a teoria de Darwin. A teoria é só o diagnóstico, ela é o espelho. O paciente? Bom, o paciente somos nós. E o jeito que a nossa mente tenta entender o que é existir. E a gente termina com essa pergunta no ar. Se as grandes teorias científicas, como a de Darwin, são um espelho do nosso jeito de pensar e de sentir, o que será que a ciência de hoje em dia, com inteligência artificial, física quântica, tudo isso, está refletindo sobre a gente? Fica aí a provocação para a gente pensar.